A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nessa manhã, igreja, amém? Deus nos abençoe nesse momento em que Ele já tem nos abençoado e falado conosco profundamente através das verdades em que Ele mesmo tem pronunciado aos nossos corações. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, primeiro por se tratar de um congresso jovem e estar no momento jovem, é assim que eu e a minha esposa, que eu gostaria de apresentar agora, Paula, fica de pé para a igreja também te conhecer. Essa é Paula, minha esposa, e estamos vivendo 7 dias da semana juventude. E nós agradecemos também pela permissão dos irmãos em que o nosso grupo de louvor também estivesse aqui participando com os irmãos. Nós temos compartilhado ali na nossa igreja que o reino de Deus, aquele reino em que Jesus instaurou e começou, é um reino formado por amigos. E é assim que se vive o reino de Deus, através das amizades. Estamos muito felizes de estar conhecendo esses novos jovens. O Tiago, cadê o Tiago? O Tiago lá em cima é um amigo do tempo de seminário, eu me formei, ele forma esse ano, né, Tiago? Foi um tempo bom ter passado ali juntos. Nós louvamos a Deus por isso. E também queria compartilhar de púlpito um sonho em que a gente tem vivido. E tomara que esse sonho não seja mais uma falsa promessa em que os pregadores vêm, fazem e depois não têm o compromisso de honrar. Mas eu acho que a gente vai viver os nossos limites quanto juventude de Campo Grande, não somente igreja. E a gente tem sonhado em formar uma liga de cristãos protestantes aqui, jovens cristãos protestantes. E que nós, jovens, marquemos datas específicas para impactar Campo Grande através do serviço. Em que a gente, em determinadas datas, não teremos limites para que Deus faça por nós através de ações conjuntas aqui em Campo Grande. Tiagão, a gente pode conversar sobre isso depois. Sobre momentos em que a gente vá servir a nossa comunidade em conjunto. Todas as igrejas protestantes aqui de Campo Grande servindo a nossa comunidade. Também sou grato pela carta que leram também da irmã Liege, a Liege que foi durante muito tempo discipuladora da minha esposa, membro da minha igreja, e os irmãos a apoiam. Foi uma surpresa muito agradável saber que os irmãos a apoiam, leram a carta dela. Hoje à noite a gente vai ter o culto de comissionamento dela para ir para o campo missionário, que o Tiago estava lendo. E hoje é o aniversário dela, é uma data muito especial, muito legal vocês terem trazido aqui. Eu queria pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia em Mateus agora. Mateus capítulo 3. Eu confesso... Vai ficar mais alto? Minha altura, às vezes, é um problema. Esse é um problema também que tem em púlpitos da minha igreja. Às vezes fica difícil de ler, fica distante a Bíblia. Eu acho que eu vou começar a comprar já a Bíblia de letra grande. Às vezes fica longe, não tem esse instrumento aqui maravilhoso para me abençoar às vezes. Mateus capítulo 3, do verso 13, versículo 13 até o 4, 11. Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra? Eu leio em minha versão, os irmãos acompanham. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos e ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E ele lhe disse: Tudo isto darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Pai, esse é mais um momento do seu culto em que o Senhor vai confrontar-nos. Esse é mais um momento da adoração em que o Senhor quer nos ensinar. E por isso eu peço que o Senhor use aquilo que a sua palavra, a ministração da sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Eu confesso que enquanto o culto começava e ia acontecendo, eu perguntava para Deus: Deus, é essa mesmo a palavra que o Senhor colocou em meu coração para que fosse acontecer e fosse ministrada aqui essa manhã? Porque no princípio a gente estava falando que não haveria limites e que não teríamos limites para a pregação da sua palavra. E quando o irmão Alec e Sulian, isso, vieram aqui e ministraram, eu falei, Wenderson e Wesley, perdão. Eu tive a certeza que era a vontade de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade, 3 limites em que nós, na nossa vida cristã, devemos nos impor para termos uma vida saudável com Deus. 3 limites de que Deus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se impôs, nos ensinando a fazer o mesmo. Você repara bem que esse texto aqui que a gente leu, ele é mais ou menos como uma peça de teatro. Os textos bíblicos, em gerais, são mais ou menos como uma peça de teatro. Como, Bruno? Pelo motivo de que as partes podem ser divididas, mas que elas vão dando um desenrolar até ter um momento auge, um momento áureo da vida do personagem principal, que é Jesus Cristo. No caso de Mateus, a sua ida de volta para o seu pai. Mas aqui é interessante que a história da tentação, ela não começa primeiro na tentação. Ela começa no batismo de Jesus. Você repara que quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o diabo chega diante dele, o tentador chega diante dele, o acusador chega diante dele e fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és, não faça. Se tu és, se proste. E é interessante que o capítulo 3, versículos finais que a gente começou a ler, Deus chega para o próprio Jesus e fala: olha, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o diabo, muito sujo, ele chega e tenta justamente Jesus naquilo que havia sido a confirmação do próprio Deus. E limites nas nossas vidas têm a ver com identidade. Quais são as nossas identidades? Jesus começa o seu ministério público mostrando a sua identidade para o acusador. Jesus começa a mostrar o seu ministério negando 3 coisas que ele precisava fazer durante toda a sua vida. E é exatamente nesse processo de construção de identidade que nós vamos viver a vida inteira sendo tentados. A grande verdade é que eu e você vamos sempre ser atacados por todo o tipo de agressões, sejam agressões emocionais, agressões espirituais, agressões pessoais e até mesmo agressões sociais. O mundo em que a gente vive é extremamente hostil. Nós falamos aqui, já foi falado essa manhã,
É um mundo em que às vezes nós nos perguntamos por onde está acontecendo a revelação daqueles que amam a Deus, né? Se não existe a transformação, se nós adoramos. Uma vez um pregador, eu participei de um congresso, e um pregador começou esse momento dele de palavra, mostrando os dados do IBGE de 1990 e de 2000, e as projeções para esse que era de 2010, e mostrou uma crescente muito grande do protestantismo no Brasil. Falou que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo eram os maiores potências evangelizadoras de todo o Brasil, onde o evangelho mais crescia. E depois ele mostrou uma realidade comparativa. Nesses dois estados também era onde a violência, o abuso sexual e a diferença de salário entre as mulheres e os homens era maior. E às vezes a gente se pergunta, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente vive e que não existe transformação da nossa sociedade? E é esse mundo hostil. E às vezes, o que é pior, as agressões, essas hostilidades vêm própria do nosso lar. Sua família, às vezes, as formas com que eles se relacionaram contigo desde a infância, tudo contribui, tudo constrói a nossa identidade. Coisas do tipo, você já pode ter ouvido, você nunca vai dar em nada, você nunca vai ser um bom profissional, você não serve para nada, tudo que você faz dá errado. Essas coisas conspiram contra a construção do real valor que Deus tem para nós. As zoações, o famoso bullying agora que está em alta, essas coisas acontecem desde a nossa infância e vão até a nossa juventude, a idade adulta, e sempre precisamos estar dando razões da nossa fé em relação à nossa identidade de cristãos. Eu lembro de uma frase de Sartre, que ele diz assim: quando eu descubro quem eu sou, na verdade eu não descubro quem eu sou, mas descubro o que fizeram de mim. Mas não importa com o que fizeram de mim, mas sim o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Todas essas suas frustrações, todas essas suas momentos de tristeza, isso não importa daqui para trás. Importa o que você vai fazer daqui para frente. E Jesus, o próprio Deus, sofreu esse tipo de tentação. Ele, mesmo sendo filho de Deus, ele é provado como todas as vezes, sendo um filho de Deus. E às vezes, essas necessidades se tornam o nosso alvo. Essas necessidades se tornam o nosso motivo de adoração. Às vezes, buscamos a Deus como um intermédio de chegar naquilo que a gente quer. Isso é idolatria. Quando eu preciso chegar no piano e eu não consigo andar e eu peço a Deus somente para chegar no piano e não somente para chegar até a Deus, isso é idolatria. Isso é adoração à coisa e Deus está no lugar errado. Certas vezes as nossas necessidades são postas à frente do nosso Deus. E aí, sabe o que acontece com os jovens e adolescentes que nós temos visto, infelizmente? Experiências sexuais fora do casamento, porque esse jovem põe a necessidade fisiológica dele, que Deus mesmo colocou, na frente da vontade dele de buscar a Deus. Às vezes ele faz isso somente para provar o grupo, para provar para o grupo que ele é capaz, ou seja, colocando as necessidades dele sociais na frente da sua identidade de cristão. Quantas vezes alguns de nossos adolescentes, conversando com eles, chegam no meio da conversa e estão falando quantas meninas eles conseguiram sair na festa do dia anterior. E a pessoa se esvazia e deixa tudo de lado. Jesus estabelece 3 limites que nós, jovens, igreja, deveremos sempre cumpri-los. O primeiro é de construir a nossa identidade por nós mesmos. Quem nós somos em Deus. Vamos ver de novo a primeira tentação que Jesus recebeu. No verso 3 do capítulo 4 de Mateus, diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha necessidades. Eu estou estudando para o concílio agora, meu concílio vai ser dia 15 de outubro, os irmãos estão convidados. E a primeira coisa que a gente aprende sobre Deus, estudando a cristologia, os assuntos sobre Cristo, é que ele foi verdadeiramente homem.
Ele foi completamente homem, 100% homem. Se ele veio aqui e agiu, ele deixou os seus atributos de Deus e viveu como eu e você. Tinha as necessidades deles. E Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias e 40 noites sem comer, ele passou fome. E o diabo, o acusador, o inimigo, chega para ele e diz: olha, se é realmente o Filho de Deus, faz essas pedras se transformarem em pães. Jovens e adolescentes, o tempo todo, vocês serão tentados a colocar suas necessidades na frente da sua busca de Deus. Sempre serão tentados a colocar diante da sua vida coisas que não são eternas, coisas que não levarão a sua vida a nada, e simplesmente coisas que passarão quando você já tiver seus 30, 40 anos, e essas coisas vão ficar para trás, e você vai ficar se perguntando por que você tinha aquilo. O tempo todo, vocês serão tentados a que as necessidades de vocês estejam à frente daquilo que realmente precisa estar no lugar. Jesus ficou sem comer, naturalmente ficou sem fome. Todos nós temos necessidades e carências, porque precisamos de coisas. O correto é que satisfaçamos as nossas necessidades. Chegará um momento de satisfazer todas as suas necessidades. Chegará um momento em que todas mesmo, essas necessidades serão saciadas. Tanto é verdade que no final do texto que o próprio Jesus foi saciado. Após a fome dele que ele tinha passado, no propósito de passar aquele tempo ali em oração, para iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. As nossas necessidades serão supridas, se elas forem guardadas em Deus. Guardem as suas necessidades em Deus. Estabeleçam limites sérios. A música que o Wenderson e o Wesley cantaram me impactou demais. Bons costumes. A Camila estava ministrando aqui, ela falou de colocar as coisas diante de Deus. Como é impressionante. Pessoas jovens hoje em dia, achando que pode chegar numa igreja que tem 34 anos, pastor? Vai fazer 35 anos, às vezes lá na nossa igreja, a igreja de cento e tantos anos, e achando que as coisas estão começando agora, sem respeitar uma história, sem respeitar as coisas que já vão acontecendo. Precisamos respeitar os bons costumes, estabelecer limites claros diante de Deus. Somos uma comunidade. Eu digo para os nossos jovens, nós não fazemos as coisas separadas da igreja. Nós não somos um gueto, somos comunidade. Uma coisa que eu tenho aprendido e desenvolvido com eles, com os jovens, é a questão da mentoria. Nós vivemos numa sociedade em que não existe mais o contato próximo de relações firmes com um irmão. A minha relação com uma pessoa é uma relação totalmente de enquanto eu preciso dela, enquanto eu preciso da pessoa, eu me relaciono com ela. Eu tenho orientado os meus jovens de buscarem mentores. E eu falo para eles, olha, esses mentores que vocês buscam estão sentados no banco da nossa igreja domingo de manhã. Eles não vêm no nosso culto jovem. Eles vêm no domingo pela manhã e assistem o nosso culto, participam do culto do Senhor. Eles são pessoas que já passaram por esse momento que vocês passam, eles já passaram por isso e eles sabem perfeitamente qual é o caminho. Eles vão saber te orientar qual o caminho seguir. Ele vai te dizer que esse caminho é de morte ou esse caminho é de vida. Mentoria, para quê? Para estabelecer limites claros. A Bíblia estabelece limites claros. E Jesus prova isso, afastando o diabo, dizendo que chegaria o momento de que as necessidades fossem estabelecidas. A segunda tentação de Jesus, vamos lê-la de novo, está no versículo 5. Diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Deus estabelece mais uma vez limites que nós devemos seguir. Existem regras no universo.
Outra coisa é que jovem é especialista em viver a sua vida. Nós, jovens, achamos que precisamos criar a nossa identidade quebrando limites. Da forma com que eram, os bons costumes que eram feitos, não precisam mais ser feitos. A gente precisa quebrar esse limite para a gente se amoldar a outro e criar outra forma. Precisamos sempre viver estabelecendo, criando os limites. Um exemplo muito claro disso é o boom dos esportes radicais. Às vezes a gente passa e acha normal e cria tributos para uma pessoa que sobe um monte de 10.000 metros quase e morre lá em cima. É a loucura da sociedade que a gente vive. A gente vive para estabelecer limites, quebrar limites, e que esses limites, mesmo assim, podem acabar com a nossa vida, nosso dom maior que Deus nos deu. E nós, jovens, somos especialistas em quebrar esse limite. E o que Deus está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo é: eu tenho limites. Tem limites na vida em que Deus criou para mim. O meu corpo possui limites. Se eu me jogar daqui, eu vou morrer. Se você subir de um prédio de 50 andares, se jogar lá e fazer uma oração para que os anjos te guardem, eu não te aconselho a fazer isso quando chegar em casa. Gálatas, capítulo 6. Vamos lá, em Gálatas. Jesus é bem claro. Verso 7 ao 10. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne construirá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o nosso próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, de Deus não se zomba. Às vezes a gente confunde um pouco a questão da graça. A graça de um Deus que nos perdoa a todo tempo, mas Paulo foi muito claro. De Deus não se zomba. O que você plantar, você vai semear. O que você plantar, você vai colher. Planta relacionamentos frágeis, planta mau relacionamento com os seus pais, para você ver se você vai conseguir ser um bom marido. Está aí uma boa dica para as meninas que estão noivas. Repara o seu noivo, como é no almoço de domingo. Vê se ele tira o prato, vê se ele ajuda a sua mãe a lavar, a mãe dele a lavar a louça de domingo, vê se ele ajuda nos afazeres da casa. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Depois você não vai poder cobrar, vai chegar para o pastor: pastor, meu marido não faz nada em casa, eu chego do trabalho, ele não faz. Lógico, ele nunca fez. E você que escolheu. Eu gosto de uma palavra do pastor Ed Renekiewicz. Ele fala assim: noivo se conhece com oração e razão. Oração e razão, noivo e noiva. Os jovens, você está vendo? Ele conta nessa mensagem, ele fala assim: pastor, o meu noivo me bate. Será que ele vai continuar me batendo depois do casamento? Filha, chega diante de Deus, ele falando, e pergunta se você vai aguentar passar a sua vida inteira apanhando. Se você responder que sim, casa. Se não, você pensa. De Deus não se zomba. O que se faz, o que se planta, se colhe. Plantem relacionamentos saudáveis. Plantem obediência a Deus. Plantem obediência à palavra dele. Sexta-feira, no nosso culto, a gente dizia que obediência pressupõe ignorância. Pastor, por favor, depois corrija a sua igreja se eu estiver errado. Obediência pressupõe a ignorância. Eu obedeço a Deus, eu obedeço às leis dele, porque ele está dizendo que eu devo fazer.
Eu não devo racionalizar o que Deus está me mandando. Eu o faço porque Ele mandou. Se Ele está mandando eu não ir por aquele lugar, eu não vou, porque a palavra dEle está dizendo. Eu não tenho que saber, eu não tenho que ter a sabedoria do porquê aquilo acontece. E aí está um limite bem claro estabelecido entre sabedoria e obediência. Sabedoria você faz porque você sabe que não deve fazer. Nenhum dos nossos jovens vai chegar aqui depois do culto e vai botar o dedo na tomada, porque ele é sábio, que ele sabe que ele vai tomar um choque. Agora, obediência era a gente saber que a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus falou, não põe o dedo na tomada, e a gente não coloca. Porque nós somos falhos, nós temos limites bem claros, nossa vida vai durar 70, 80, 90 anos, Deus está na eternidade, conhece todas as coisas, e a gente obedece a Ele, porque Ele conhece tudo. Terceiro limite. Voltar a Mateus. Acompanhe novamente, por favor, na sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus é muito durão. Se o diabo chega diante de mim e me oferece pães em pedras, eu vou achar que é de Deus, Deus usou o diabo para falar em mim, eu já teria caído. Não bastasse a primeira tentação, Jesus é levado à segunda e firma mais uma vez. O diabo chega à terceira. Olha, você está vendo tudo isso? Se Jesus fosse brasileiro, como diz João Alexandre, subiria a mendanha ali, né? E mostraria, olha, tudo isso aqui. Se vale, olha para frente, olha para trás, para um lado e para o outro. Se me prostrares e me adorares, eu vou te dar isso tudo. Olha como ele é sutil mais uma vez. Colossenses diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O diabo oferece uma coisa para Jesus que já era dele. É a mesma coisa que o nosso tentador vai fazer com a gente ao tentar que a gente faça ultrapassar os nossos limites. Todos os seus limites, todas as coisas que Deus tem para você, Ele já tem separado para você. Ele mesmo, que tem todas as coisas, pode dar a você. E aqui fica clara uma questão muito grande. Busque ser muito mais do que ter. Seja uma pessoa em que não tenha medo de se abrir para as outras, em que as pessoas vão entender na sua fraqueza que Ele pode dividir a fraqueza dele contigo. Seja pessoas em que, em determinado momento do seu dia, você pare e interceda para o seu amigo que tem sofrido. Seja uma pessoa em que alguém pode ligar no momento de maior crise da alma, de madrugada, e falar assim, ora por mim. Ora por mim. Hoje a gente vive um tempo de evangelho com métodos e metas. Interessante, métodos e metas. A gente vai fazer isso, a gente vai adorar a Deus, porque aí vai entrar 20 pessoas na nossa igreja. Quando essas 20 pessoas entrarem na nossa igreja, a gente vai conseguir contribuir mais para missões. E quando a gente conseguir essas 20 conseguem mais 40. E as... Métodos, no papel. As coisas escritas no papel. E eu tenho a ligeira impressão de que Jesus era muito simples e pede para a gente simplicidade. Nós acabamos de sair do nosso congresso de jovens e esse congresso a gente falou sobre vocação. A gente entendeu por vocação é tudo aquilo que Deus dá na nossa mão e a gente transforma em vida. E aí a gente pega os nossos relacionamentos na faculdade, como a irmã estava falando, e aquele relacionamento na faculdade onde as pessoas pedem para que você ultrapasse o seu limite, aquele ali é a minha vocação.
A minha vocação de cuidar daquelas pessoas que não entendem nada da revelação de Deus. E aquele é o meu ministério. O meu ministério não é somente pregar, o meu ministério não é cuidar das coisas, dos afazeres, mas meu ministério é cuidar de pessoas. Meu ministério é cuidar da vida das pessoas que estão enganadas. Você lembra na oração de Jesus, a oração sacerdotal dele de João 17? No meio da oração ele fala assim: Senhor, todos aqueles que tu me deste para cuidar, eu cuidei, a não ser aqueles que foram destinados à perdição. Jesus está indo para o Gólgota, e ele para orar, e ele presta um relatório para o seu pai: Pai, tudo aquilo que o Senhor me deu, todas aquelas pessoas que o Senhor me deu para cuidar, eu cuidei. Jovem, o seu limite é cuidar das pessoas. Cuidem das pessoas. Sejam jovens missionários que cuidem dos outros. E não é missões somente como a irmã Liege está indo fazer, consagrada pela igreja e enviada pelo seu ministério. Jesus aqui está dando um relatório para Deus, dizendo: olha, todas as pessoas que o Senhor me deste, eu cuidei. É óbvio que tentaremos cuidar de todas, mas é óbvio também que, como os pecadores que somos, algumas pessoas que Deus colocar nas nossas mãos, a gente vai perder. Mas cuidem um dos outros, cuidem das pessoas que têm passado na frente das nossas igrejas. Às vezes, também no nosso culto lá às sextas-feiras, a gente acaba o culto e eu vou para a casa dos meus pais, dormir lá, muito próximo à igreja, ali de Campo Grande. Prostituição, mendigos ali na rua. E aí a gente pode falar: quais são os nossos limites? Qual é a nossa adoração? Jesus foi muito mais do que teve. Nem se compara, Jesus nem teve. Ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça dele. Jesus não teve nada. Se é que a gente pode mensurar esse nada. Mas ele ensina que a adoração para a gente é cuidar dos outros. Você lembra em Mateus 25, quando ele ensina a gente o que é a adoração? Ele chega para os seus discípulos e falam assim: olha, vocês não me adoraram. Vocês cuidaram dos presos? Ali falando dos presos perseguidos por serem cristãos. Vocês cuidaram das viúvas? Vocês cuidaram dos pequeninos? Ou podem ser os pequeninos, as nossas crianças, ou os pequeninos, os mais novos na fé. Vocês cuidaram deles? Te digo, se vocês cuidarem deles, se vocês fizerem o que é devido de vocês, vocês estão me adorando. Jesus estabelece um paradigma de adoração diferente do Antigo Testamento, em que a adoração era uma vez por ano e ia a Jerusalém. Agora a adoração é cuidar dos outros. E nós jovens somos tentados a colocar as nossas faculdades, os nossos vestibulares, na frente de cuidar de pessoas. E eu tenho certeza que quando a gente coloca cuidar de pessoas, Deus nos abençoa com as outras coisas, que Ele sabe que são necessárias para as nossas vidas. Eu tenho certeza, pela fé, se você me perguntar como, eu não vou saber te responder, mas pela fé eu tenho certeza, jovem, que se você entregar a sua faculdade de engenharia, a sua faculdade de farmácia, a sua faculdade de enfermagem, a sua faculdade de educação física, a sua faculdade, seja lá do que for, o seu segundo grau técnico nas mãos do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas por vocês. E seremos conhecidos, a igreja de Campo Grande, como uma igreja que cuida de pessoas, que temos limites muito claros e estabelecidos. Nós não vamos transformar a pedra em pães, nós vamos pelo caminho correto. Nós não vamos aceitar negociar com o inimigo, achando que ele pode nos ajudar nesse projeto missionário de Deus.
Nós não vamos estabelecer os nossos limites físicos, porque de Deus não se zomba. O que a gente fizer, o que a gente plantar, a gente vai colher. E eu tenho sonhado com uma juventude que extrapole esses limites da missão, mas que guarde os limites estabelecidos por Deus. Eu queria orar com a igreja agora. E queria te fazer 2 apelos. E que você fosse orando diante de Deus, perguntando para Ele qual é o limite da obediência que você tem ultrapassado. Aonde em sua vida de caminhada com Deus, você tem zombado de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse. Que fosse um momento seu com Deus, mais um momento nesse culto que fosse seu com Deus. A Bíblia é clara no Salmo 139, os versículos finais, que Deus nos sonda e nos conhece. E o salmista pede para Deus mostrar se existe algum caminho mau, porque por nós mesmos nós não conseguimos enxergá-los. Qual é o seu limite? Qual é o seu limite de obediência a Deus? E em segundo lugar, será que você tem posto limites na ação de Deus em sua vida? Será que você tem deixado Deus limitado na sua faculdade? Será que você tem limitado o agir de Deus nos teus relacionamentos de amizade? Será que você tem limitado o cuidado às pessoas que estão à sua volta? As pessoas que Deus te colocou como ministro delas? Nós fomos chamados para cuidar. Pai, a tua igreja está nesse momento declarando ao Senhor que só o Senhor pode transformar a nossa história. Só o Senhor pode transformar a história do teu reino, um reino que o seu Filho instaurou aqui na terra, um reino que é teu, um reino que o Senhor nos colocou para cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado. E a gente te pede perdão, Senhor, porque muitas vezes, por nossos pecados, por nossa falta de obediência ao Senhor, alguns que o Senhor tem cuidado para nós cuidarmos, têm ficado pelo caminho. Onde estão aqueles jovens e adolescentes que cresceram com a gente e ficaram pelo caminho? Onde estão aqueles amigos da infância que ficaram? Pai, ensina a gente o que é te servir. Ensina a gente o teu limite. Ensina o limite de obedecê-lo e ensina-nos o limite de compartilhar a tua palavra. Pai, abençoa essa igreja. Quantas vezes lá na PIB de Campo Grande a gente queria imitá-los com o seu ardor missionário. Abençoa a visão do pastor, que é referência para nós da região, Pai. Uma igreja que investe em missões. Abençoa a oração dos teus servos aqui, Pai. E aquilo que o Senhor falou a cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.